Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Amados, antes de nós lermos esse texto, olha para mim. Deus não é responsável em fazer novamente o que Ele já fez. Eu me lembro um dia que eu estava num restaurante junto com o irmão T.L. Osborne, famoso evangelista que já está com o Senhor. Ele veio ministrar no Brasil e eu tive a oportunidade de almoçar com ele. E como todo homem de Deus, as pessoas vêm pedir oração, né? E aí, a gente estava saindo na porta assim, uma mulher veio pedir oração para ele. Ele falou assim: não, eu não vou pedir para Deus fazer o que Ele já fez. Eu bem do lado. Ele foi até meio grosso, meio firme com a mulher. Não. Eu não vou pedir para Deus fazer o que Ele já fez. Talvez você pense assim: puxa, mas ele foi mal educado. Ele podia ter orado pelo menos por educação. Não, irmãos, aquela mulher não estava precisando de educação. Aquela mulher estava precisando de verdade. Porque o que liberta não é uma boa educação. O que liberta é a verdade. E muitas vezes nós não recebemos por ignorância. A responsabilidade de crer hoje é sua. Se algum milagre não está acontecendo na sua vida, pelo amor de Deus, não culpe Deus, porque Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer na cruz do Calvário. Deus não é o culpado da sua incredulidade. Deus já resolveu o problema dela, te dando uma nova natureza que crê. Você é responsável em tomar a palavra, conhecer o que está escrito a respeito do seu problema, reivindicar as promessas de Deus e receber as promessas de Deus. E o diabo não tem opção a não ser colocar o rabinho debaixo das pernas e fugir. Vou falar de novo: o diabo não tem opção a não ser colocar o rabinho debaixo das pernas e fugir. Então, você é responsável de saber a verdade a seu respeito. Você é responsável. Na palavra de Deus tem todo o remédio que você precisa. Na palavra de Deus tem toda a solução que você precisa. E se você não está recebendo mais, não é porque Deus não quer fazer mais, é porque Deus não está encontrando como fazer mais. Mas eu estou aqui como profeta dele para te dizer: se ele encontrar, ele vai fazer. Porque é seu prazer cumprir o que nos diz. E aqui diz assim, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20: porque quantas são as promessas de Deus? Mais de 7.000. Tantas tem nele o sim. Fala para o teu irmão: nunca mais duvide da palavra de Deus. Põe a mão no ombro dele e fala assim: não é talvez, não é será, vou pensar no seu caso. Sacode o sermão e fala: se está escrito, é a vontade de Deus para a tua vida. Vou dizer novamente: se está escrito, é a vontade de Deus para a tua vida. Agora eu quero ouvir a resposta dos pentecostais. Se está escrito, é a vontade de Deus para a tua vida. Dá uma rajada em língua aí bem forte. Fala para o teu irmão: o Hudson não está aqui, mas você está, irmão. Fala para ele. O Hudson não está aqui não, mas você está, irmão. E você é cheio do fogo. O Hudson não é responsável em incendiar esse lugar não. Você é responsável. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Então, se eu estou diante de um problema, irmãos, eu não tenho que temer, não tenho que ficar ansioso, não tenho que perder a paz. Eu só tenho que descobrir o que Deus diz sobre aquele problema. Talvez eu vou ter que gastar um tempo para que a fé venha, porque a fé vem por ouvir a palavra. Para que eu seja limpo da ignorância, para que eu seja purificado da incredulidade, vou precisar gastar um tempo estudando aquele assunto específico na Bíblia, pegando as promessas da palavra com respeito àquele assunto. Porque a fé não é um sentimento positivo, não é um momento de entusiasmo no culto. Fé
É um firme fundamento na palavra. Você sabe o que Deus diz sobre determinado assunto, então você se fundamenta no que Deus diz e você fica plantado ali sabendo que Deus vai cumprir a palavra dele. Porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Nele é o sim e por ele é o amém. Nele é o sim e por ele é o amém. Quantos aqui são perdoados em Cristo Jesus? Você não precisa pedir perdão dos seus pecados, você já foi perdoado. Você só precisa receber o perdão de Deus, confessando: Senhor, eu fiz isso e isso, eu te dou graças pelo teu perdão, e o sangue te lava na hora. Você não precisa pedir para ser curado, você já é pessoa curada. Você não tem que pedir para Deus curar você, Deus já fez isso lá na cruz. Quando Jesus estava pendurado na cruz, Ele carregou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. Gente, isso é fato, isso é realidade. Você tem onde firmar seus pés na rocha inabalável da palavra de Deus e ver a doença desaparecer do seu corpo. E ver a doença desaparecer do seu corpo. Você precisa aprender a lidar com as coisas como Deus lida. E Deus lida com as coisas em Jesus Cristo. Vou repetir isso. Você precisa aprender a lidar com as coisas como Deus lida. E Deus lida com as coisas em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo já está tudo feito. Ele disse: eu sou a verdade. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Então, quantas são as promessas de Deus? Mais de 7.000. Fala para o teu irmão. Ele já falou sim, irmão. Dá uma sacudida no seu irmão e fala com ele assim: não toca nesse assunto com Deus não, ele é assim. Você já tem a resposta. Será que Deus quer me curar? Ah, da vontade de Deus que eu fique enfermo, para a glória de Deus. Então não procura o médico não, irmão, nem toma remédio, fica bem doente mesmo para a glória de Deus. Se enfermidade aqui é para a glória de Deus, não, irmão, o que glorifica a Deus não é a doença, é a cura. É um corpo saudável, sem enfermidade alguma, nem uma dorzinha de cabeça. Bate o pé no chão, dá glória a Deus bem forte. Fala para o teu irmão: nem enfermidadezinha, nem enfermidade zona. Fala para ele. Você é pessoa sarada. Você é pessoa liberta. Jesus disse: se o Filho vos libertar, talvez um dia as coisas vão dar uma melhorada. É? Se o Filho vos libertar, quando Ele te libertou? Quando os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Os grilhões da morte não puderam prendê-lo. Ele ressuscitou. Então esse é o nível de liberdade que opera na sua nova natureza. Lá em Levítico 14, quando você lê sobre a lei do leproso, 2 aves precisavam ser pegas. Uma era sacrificada num jarro de barro, amém? E a outra era aspergida com o sangue daquela ave. A ave que ficava viva era aspergida com sangue. Aí o sacerdote pegava ela e soltava ela em campo aberto, tipificando que aquele leproso não era mais leproso, era livre. Deixa eu te dar uma palavra: quando Jesus ressuscitou, Ele te cobriu com o sangue dele, Ele te lavou com o sangue dele, Ele te purificou com o sangue dele, Ele te curou com o sangue dele, Ele te libertou com o sangue dele, Ele te deu carta de alforria, Ele arrancou a natureza de Adão, Ele te deu a natureza de Deus, e Ele te pôs livre em campo aberto. Agora,
O texto ali de Levítico diz que a ave era solta em campo aberto. Repita comigo, a ave, todos mais forte, a ave, faz assim com a mão, era solta, todo mundo, era solta em campo aberto. Isso fala da natureza da nossa libertação. Aquela ave decidia para onde ela ia e escolhia onde ela ia morar e o que ela ia fazer. Ela estava toda suja de sangue, mas livre. Ela estava toda aspergida com sangue, mas ela podia voar em campo aberto. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer isso, irmão. Você não precisa ter nem uma dorzinha de cabeça, nem uma dorzinha de coluna, nem um segundo de ansiedade, nem 2 segundos de falta de paz. Você pode determinar onde você vai voar. O campo está aberto e o Senhor te diz: voe! Você pode determinar nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Não são as circunstâncias que regem você, é o seu crer que rege você. Repete isso, não são as circunstâncias que me regem. Diga bem forte, é o meu crer que me rege. Fala para o teu irmão, ele não vai desistir até você aprender isso. Fala de novo para o seu irmão, ele não vai desistir até você aprender isso. Você é liberto do poder das circunstâncias. Você é liberto do poder da visão natural, do sentimento natural, do olfato natural, do toque natural, porque você tem um 6º sentido chamado fé. Você tem um 6º sentido chamado fé. Não é que você vai negar o que você está vendo ou sentindo, mas você vai colocar a palavra de Deus acima disso. Você vai colocar a palavra acima do que você está vendo, acima do que você está sentindo. É assim que os filhos de Deus vivem. Levanta suas 2 mãos bem alto, diga comigo: os filhos de Deus colocam a palavra acima de tudo. Igual Deus. Mais forte, os filhos de Deus estabelecem a palavra em si mesmos, acima de tudo. Mais forte, igreja, para os filhos de Deus, foi feita uma escolha, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. A palavra não é uma teoria, a palavra é uma realidade. A palavra não diz respeito ao que Deus gostaria de fazer na minha vida se desse. A palavra diz respeito a fatos reais da minha vida. Ao olhar para a palavra, eu estou olhando para o verdadeiro espelho a meu respeito. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: sua mente e suas emoções são mentirosas. Sacode o seu irmão e fala para ele: sua alma mente. Mas essa palavra é infalível. Não seja almático. Sacode o seu irmão e fala. Não seja almático. Irmãos, Deus está levantando nesse lugar um povo que não é almático. Vou falar de novo. Deus está levantando nesse lugar a geração dos espirituais. Que geração é essa? Vai comigo para o capítulo 4. Segunda Coríntios. Verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Olha que espírito que você tem. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé.
Espírito da fé. O que é isso? A fé tem um espírito. O que é espírito? É uma realidade em outra dimensão. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Quem tem o espírito da fé aqui? Então aprenda a pensar fé, aprenda a falar fé e aprenda a agir na fé, e você verá a glória de Deus. Não ande em discórdia da palavra, não fale em discórdia com a palavra, porque senão a fé não vai operar. Você precisa se alinhar com a promessa, você precisa se ajustar com a promessa, e a própria palavra começa a operar em quem crê. Crer é ser um terreno propício à semente de Deus. Repita isso. Diga mais forte. Crer é ser o terreno propício à semente de Deus. Mais forte. Crer é ser um terreno propício a semente de Deus. Aqui cabe uma colocação. Qual o nosso problema com relação à fé? Ou qual pode ser o nosso problema? Nosso problema é quando a nossa alma ainda não está plenamente conquistada para aquele assunto. No espírito eu sei o que Deus falou comigo, mas na mente, nas emoções eu penso e sinto outra coisa. Eu sei que eu estou curado, mas eu estou com medo do que o médico falou. Eu sei que eu estou liberto, mas eu me sinto assim, assim, assim. Irmão, você não é o que você sente, você é o que Deus diz que você é. Aprenda a se autoanalisar olhando para Jesus, não olhando para si mesmo. Vou repetir isso. Está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Aprenda a se autoanalisar olhando para... Não para você mesmo. Se olhar para você mesmo, você vai encontrar Adão. Deixa eu ver se eu estou curado. Pronto, perdeu a cura. Deixa eu ver se eu sou liberto. Acho que eu não estou liberto, não. Você está se analisando emocionalmente, sensitivamente. Deixa eu ver se eu sou santo mesmo. Aí você olha para dentro de si e vê lá o pecado. Claro, o pecado está na carne. Os serafins não fazem isso, não ficam olhando para si. Os serafins olham para ele e dizem: Ele é santo, 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 santo. Quem quer andar em santidade? Então para de olhar para você e olha para Jesus. Porque santo é Ele, não é você. Quem quer andar curado? Não olha para o seu corpo, não, olha para Jesus, porque curado é Ele. Quem quer andar liberto? Então não olhe para as suas emoções. Não são as suas emoções que dizem que você está liberto, é a palavra de Deus que diz. Então você vai ser emocional ou espiritual? Os emocionais se autoavaliam, se autoexaminam. Os espirituais contemplam a Jesus Cristo. Isso foi uma das coisas mais poderosas que você já ouviu na sua vida. Os almáticos se autoanalisam. Os espirituais contemplam a Jesus Cristo. Olhai para a rocha da onde vocês foram cortados. A sua identidade não está nas suas emoções, a sua identidade está nele. Vou repetir isso. A sua identidade não está na sua esfera emocional. A sua identidade chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu me desligo de mim e me ligo nele, eu descubro quem eu sou. Mas se eu me desligo dele e olho para mim, eu descubro quem eu era. Ao olhar para mim, eu descubro quem eu era. Ao olhar para ele, eu descubro quem eu sou. Ao olhar para mim, eu descubro quem eu era. Ao olhar para ele, eu descubro quem eu sou. Fala comigo. Ao olhar para ele,
Eu descubro quem eu sou. Ao olhar para mim, eu descubro quem eu era. Mais forte, igreja, ao olhar para mim, eu vejo quem eu era. Se eu olhar para a minha carne, para a minha alma, para as minhas emoções, para o meu racional, eu vou chocar com Adão. Mas se eu olhar para ele, eu descubro a minha identidade. Eu descubro o meu CPF. Eu descubro a minha natureza. Eu descubro a minha origem. Aleluia! Pedro disse: achegando-vos para ele, a pedra que vive. Vós também, pedras que vivem. Achegando-vos para ele, a pedra que? Vós também, pedras que vivem. Achegando-vos para ele, a pedra que? Vós também, pedras que vivem. E ele está escrevendo nessas pedras com o dedo dele: você é sarado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para a liberdade foi que Cristo... Irmão, deixa Deus escrever nas pedras, nas tábuas do seu coração, meu irmão, com o dedo dele. Quem quer deixar Deus escrever aqui? Quem sabe como é que Deus escreve? Dá um grito de vitória. Fala assim comigo: hora após hora, hora após hora, Deus escreve no meu espírito. E Deus está escrevendo no meu espírito. Deus está escrevendo. Meu irmão, Deus não quer que você seja apenas uma pedra. Deus quer que você seja uma pedra escrita com o dedo dele. E aí sabe o que você vai se tornar? Olha para mim. Você vai se tornar uma carta viva. Olha para mim, olha para mim. Você vai se tornar uma carta viva, selada com o Espírito Santo. E Deus vai enviar você os 4 cantos da terra para manifestar a glória dele em nome de Jesus Cristo. Bate o pé no chão e dá glória a Deus bem forte. Sacode essa pedra viva aí e fala: você é igual a Jesus Cristo, meu irmão. Fala para ele. Aleluia! Dá um grito de vitória, igreja. O problema é que a nossa alma, ela quer ver, tocar, né? Ela quer sentir de novo. Fala de novo, Jesus. Fala de novo, Senhor. Não, mas eu vou fazer o exame de novo. Deu tudo negativo, não, vou fazer de novo o exame. A alma é assim. Não, mas esse médico não é bom não achou nada em mim, gente. Eu estou sentindo, esse médico não é bom não, vou achar outro médico. Aí vai lá, o médico não acha nada. Faz os exames, tudo negativo. Não, mas eu tenho que ter alguma coisa, meu Deus. Tem gente que é tão incrédulo que ele luta contra Deus. Ele vai em 3 médicos, nos médicos não acha nada, e ele continua crendo que está doente. Isso é doença da alma, irmãos. É doença da mente, isso é doença da emoção. Não está precisando de ir no médico não, está precisando de orar em línguas, ou então procurar um bom psicólogo, se não quiser orar. Melhor orar. Mas se não orar, está precisando procurar um bom psicólogo. Está doido, meu filho, você não está doente, está curado. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Então a alma, irmãos, ela precisa ser... olha para mim. A alma precisa ser submersa na presença de Deus. Você precisa pegar a sua alma e batizar ela no Espírito Santo. Vem cá, alminha. Você está precisando de Deus.
pega a alma e leva lá para a sala do trono. Ela vai estar tremendo, com medo, daqui a pouco ela vai estar cheia do Espírito Santo, cheia de paz. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: leve a tua alma para a presença de Deus e tudo vai passar a cooperar com a sua fé. Levanta a tua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Quantos querem conquistar a alma aqui? Irmão, não tem nada melhor do que uma alma quieta. Vou repetir isso. Quem concordar comigo, bate o pé no chão e dá um grito de vitória. Tem nada melhor do que uma alma quieta. Como o salmista disse: fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada no peito da sua mãe, assim é a minha alma para... Imagina uma alma assim, está no seu peito assim, qual criança, quietinho, quietou a menina, quietou a menina, meu Deus, olha lá, quietou a menina, saiu a amargura, saiu o medo, saiu a raiva, e entrou a paz. Vocês não gostaram dessa não, vou falar de novo. Entrou a paz. Irmão, o crente é conhecido pela paz que ele tem, sabia? O crente é conhecido porque no meio da tempestade ele está em paz. Mas a religião nos estragou tanto que muitas vezes nós somos como os ímpios. Eles ficam deprimidos, nós também. Eles ficam preocupados, nós também. Eles ficam doentes, nós também. Eles se endividam, nós também. Aí nós queremos trazer eles para cá. Eles vão fazer o que aqui, irmãos? Muitos deles pensam assim: só se eu for ensinar você como ser próspero. Só se eu for ensinar você como ter paz, porque que vida atribulada é essa sua? Sempre que eu encontro com você, você está brocochô. Não, o seu rosto vai transmitir a paz do Senhor. Vou falar de novo. O seu rosto vai transmitir a alegria do Senhor. Seu rosto vai contar o Deus que você serve. Não é o Deus alma, é o Deus Jesus Cristo. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Fala para o teu irmão: para de servir esses sentimentos mentirosos, esses pensamentos enganosos. Olha aqui o verso 7. Eu falo e você repete: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora Paulo faz uma colocação muito interessante, que ele fala assim: em tudo nós somos atribulados. Tudo. Chega uma hora que a tribulação vai atingir todas as áreas da sua vida. Está amarrado, pastor. Não, irmão, você é mais que vencedor. Por que você vai ter medo? Se no final quem vai vencer é você. Não tenha medo de tribulações, tenha medo de ser incrédulo. Porque o testemunho da fé no final sempre é: eu vi a glória de Deus. Vai assim comigo todo mundo. Levanta sua mão bem alta, diga: o testemunho da fé sempre será no final: eu vi a glória de Deus. Quem é da fé aqui, bate o pé no chão.
Quem é da fé aqui, bate o pé no chão. Fala comigo, eu sou da fé. Eu sou da fé. Eu sou da fé. Eu sou da fé. Irmão, muitas vezes o diabo pinta um quadro, porque aqui diz que em tudo nós somos atribulados. E vem aquele cenário, né? E a nossa alma gosta de concordar com os cenários que Satanás pinta. Nossa alma gosta de concordar, tem uma tendência. Mas aqui diz assim, olha o verso 7, verso 8: em tudo somos atribulados, mas a angústia não entra no meu coração, porque eu estou vestido com vestes de louvor, perplexos, porém não desanimados. Às vezes os processos satânicos são tão terríveis que a gente fica perplexo, mas não desanimado. Eu posso ficar perplexo, mas quem escolhe meu estado e a minha atmosfera sou eu, não é o diabo não. Nem são as pessoas, nem são as circunstâncias. Pastor, por que o Espírito Santo está trazendo essa palavra hoje? Porque o Espírito Santo quer te transformar num líder. E enquanto você não reinar sobre si mesmo, você nunca vai liderar ninguém. Enquanto você não liderar a si próprio, você nunca vai liderar ninguém. E quando você passar a liderar a si próprio, você nem vai buscar seguidores, eles vão encontrar você. Você não vai atrás de seguidores. O líder não vai atrás de seguidores. Os seguidores vão atrás do líder. O líder tem uma jornada e ele vai. Diga, eu recebo esse negócio. Olha o verso 9, que diz que você é perseguido, ó. Quem está sendo perseguido aí, levanta só o dedinho do pé. Perseguido, porém não desamparado. Claro, aí está todo mundo indo para a direita e você está indo para a esquerda, você vai ser o quê? Perseguido. Todo mundo vai na igreja uma vez por semana, você ora 4 horas por dia em línguas. O cara está acostumado a bater ponto na igreja, domingo, você bate ponto no reloginho aqui, ó, 4, 5 horas por dia. Você acha que vão aplaudir você? Vai achar que você está, ó. E o cara pirou de ver, fica mexendo com a boca assim. Pirou, ficou doido. Você nunca vai ser aplaudido pelo homem natural, porque o homem natural é cego para as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito são até muitas vezes uma ofensa para eles. Não busca aplausos do homem natural, porque o homem natural não vai te aplaudir, vai te perseguir. Você está numa via e ele está noutra. Você tem valores que ele não tem, você viu o que ele não viu, você fez escolhas que ele não fez, você escolheu Jesus, você escolheu a palavra. O negócio que ele te aplauda. Jesus diz, ai de vós, quando todos vos aplaudirem. Ser perseguido é bom sinal. Guerra é ótimo sinal. Batalha, excelente sinal. Porque não é porque está tudo dando errado que Deus não está com você não, irmão. Nem porque está tudo dando certo que Deus está. Circunstâncias não revelam a sua realidade. É a sua fé na palavra que revela. Levanta a mão e diga, eu recebo. Fala para o irmão que está ao seu lado, não é porque está tudo dando certinho que Deus está no negócio, não, irmão.
Não, não, gente, olha nos olhos do seu irmão, fala assim, nem porque está tudo dando errado que Deus não está. Paulo, quando foi para Roma, deu tudo errado, mas não tinha uma que dava certo para ele, ia parar na cadeia, o navio afundou, a cobra picou ele, os soldados queriam matá-lo, mas foi só rala. Mas ele estava debaixo de uma palavra. Jesus falou para ele, olha, assim como você testemunhou em Jerusalém, importa que você dê testemunho de mim lá em Roma. E daquela palavra para frente começou a dar tudo errado. Tem gente que tem crise, que as coisas começam a dar errado. Você devia adorar a Deus, meu irmão. Opa, o diabo me achou. Eu já estou conseguindo perturbar um pouquinho o inferno. Aqui estão os perturbadores do inferno. E olha, meu irmão, quando você crê nessa palavra, você perturba Satanás, viu? Você ofende o diabo. Fala comigo, forte. Perseguidos, mas não desanimados. Fala mais forte. Abatidos, mas não destruídos. Fala para o teu irmão, você pode ficar até abatido, mas destruído não, irmão. Destruído não. Mas deixa eu te mostrar como é que a fé opera. Vamos entender um pouco mais a operação da fé. Quem estiver anotando pode escrever isso. A operação da fé. Olha o versículo 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim. O que as tribulações têm produzido na sua vida? Amargura? Raiva? Desânimo? Ressentimento? Medo? Tormento? Dúvida? Está duvidando do seu chamado? Já não sabe mais para onde você vai? Você se perdeu? A tribulação produziu isso? Então ela não produziu ainda o que ela deveria produzir, porque a tribulação não veio para produzir nada disso em você. A tribulação veio para produzir um peso de glória. Vou falar de novo, a tribulação vem para produzir um peso de glória. Mas quando isso acontece? Quando a tribulação produz peso de glória? E as pessoas não vão ver em você murmuração. As pessoas não vão ver em você derrota. As pessoas não vão ver em você derrota. As pessoas não vão ver em você derrota. Não vão. Pergunta para mim por quê? Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Aqui está a principal lição da fé. Não atentando nós nas coisas que se... Então eu vou atentar o quê? Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem é que são eternas. Quem é da fé aqui? Então você não pode atentar ao que você está vendo, irmão. Senão você não é da fé. Perguntar de novo, quem é da fé aqui?
Então você não pode atentar ao que você está vendo. Ah, pastor, mas está demorando muito. Isso não é conversa de quem é da fé, não. Quem é da fé não está nem aí, está demorando, não está demorando, porque o ponto dele não é físico, é espiritual. O físico é consequência. Abraão creu 25 anos, Noé creu 100 anos, Josué e Caleb esperaram 40 anos. E quando passou o tempo, Caleb chegou para Josué e falou: Josué, me dá o Monte Hebron, porque a minha força hoje é a mesma, quando eu tinha 40 anos, e agora eu estou com 80. Deus preservou a força de Caleb. Quando ele estava com 80 anos, ele tinha a mesma força de quando ele tinha 40. Josué, me dá esse monte, porque a força que eu tenho hoje é a mesma. A fé de Caleb guardou a energia dele por 40 anos. Meu irmão, a tua fé vai te preservar. Fala de novo, a tua fé vai te preservar. A fé jamais vai envergonhar você. A fé vai transformar você. A fé vai mudar você. A fé vai limpar você. A fé vai ser como um formão que o Espírito Santo vai usar para formar Cristo em você. A fé vai te encher da firmeza da palavra. A fé vai tirar a vida dupla do seu coração. A fé vai limpar a dúvida da sua mente. A fé tem um papel importantíssimo em você, muito mais do que nas circunstâncias. A fé trata com você, Deus trata com as circunstâncias. A fé muda você, Deus muda os seus problemas. A fé é para você e Deus é para a sua circunstância. O poder de Deus vai entrar naquele lugar lá e vai mudar tudo em nome de Jesus. Bate pé no chão e dá uma glória a Deus bem forte. Sacode o seu irmão e fala para ele: cuida da tua fé. Não, mas vocês não estão sacudindo, gente. Sacode o seu irmão e fala: cuida da sua fé, meu irmão. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome: fulano, fé, meu irmão. Quero ver você gritar o nome de alguém: fulano, fé, fé. Aqui está o povo da 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 fé. O povo conquistado por dentro pela palavra de Deus. Um povo transformado por dentro pela palavra de Deus. Um povo que não crê no que vê, crê no que Deus diz. Um povo que não permite que suas emoções determinem o seu estado espiritual. Pelo contrário, um povo que toma as suas emoções e as controla pela fé. Aí, você vai entrar em dois lugares. Primeiro, você vai entrar num lugar chamado impossível. E segundo, você vai entrar num lugar chamado de repente de Deus. De repente. De repente, o jogo vira. De repente, o céu muda. De repente, a porta abre. De repente, o anjo aparece. De repente, a glória de Deus vem. De repente, a doença some. Você está dando um passo, de repente aquela dor some, nunca mais volta no seu corpo. De repente, você se torna uma pessoa que conhece o de repente de Deus. Por isso nós precisamos cuidar dessa planta tão poderosa, mas tão sensível, chamada fé. Ela é poderosa, mas ela é sensível. Ela precisa ter um ambiente propício. Ela precisa ter a cultura propícia. Ela precisa ter o adubo propício. Ela precisa estar envolta
com muito cuidado. Mas a hora que ela produz, meu irmão, é a 100, a 60 e a 30 por 1. E quando ela produz, não importa a circunstância que você esteja, quando a colheita chega, a colheita não respeita os seus problemas. A colheita entra e rasga tudo e se estabelece. Você ouviu isso? A colheita não respeita o seu momento. Quando chega o tempo de Deus, Ele entra e arrebenta com tudo e se estabelece. Chegou o tempo de Deus, acabou, meu irmão. Vou falar de novo. Chegou o tempo de Deus, acabou, meu irmão. Chegou o tempo de Deus. Jesus veio na hora certa, viveu na hora certa, morreu na hora certa, ressuscitou na hora certa, e o Espírito Santo foi derramado na hora certa. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, e o Espírito Santo veio em Pentecostes. Deus é pontual em cumprir a sua palavra. O que atrasa muitas vezes, irmãos, é que, olha para mim, nós estamos diante da situação, por exemplo, onde nós temos que perdoar para entrar. E aí mais uma vez a gente fecha o coração e não perdoa. Está lá você dando outra voltona no deserto. Três, 4 anos depois você se encontra com a mesma porta. E o Senhor te dá aquele sorriso e te diz: e agora? Você vai perdoar? Você vai andar a segunda milha? Você vai dar outra face? Você vai deixar a túnica também? Aí você não se sente preparado. Não. Aí o Espírito Santo te abraça com muito amor. Você fala: vamos dar uma voltinha ali comigo no deserto. 5, 6 anos se passam. Você vai orando em línguas, o Espírito Santo dá aquele sorriso. Talvez você mudou de cidade, mudou de igreja, mudou de pastor. Se mudou de tudo, menos de coração. Aí o Espírito Santo te faz a mesma pergunta: e agora? Vai? Ou quer dar outra voltinha? Não, Senhor, não quero dar mais voltinha não. Agora eu quero entrar na promessa. Chega de dar voltinha no deserto. Eu vou entrar na minha herança. Não vou depender mais dos meus sentimentos. Não vou depender mais das minhas emoções. Não vou depender mais de boas nem de más notícias. Não vou depender do que o médico falou, deixou de falar. Eu resolvo crer na palavra do meu Deus. Pum. Você entra. Você é aprovado. Você é promovido. E você não é mais a mesma pessoa. Peso de glória é produzido. E você passa, de fato, a ter um ministério na casa de Deus. Porque ter ministério, irmãos, é mais do que ter um dom. Ter ministério é ter uma experiência com a palavra, através da qual você pode servir as pessoas com os frutos da sua fé, e não com a sua teologia religiosa e com a sua doutrina humana. O que as pessoas estão precisando é comer do seu fruto. Vou repetir isso. O que as pessoas estão precisando é comer do seu fruto. Não, eu vou fazer porque ele fez e deu certo. Eu também vou fazer. Eu vou por aqui porque ele foi. Ou seja, você não é mais um cego guia de cegos. Agora você está enxergando. Agora você está vendo. E você está andando na luz da fé, da palavra.
Não importa se você prega bem ou não prega bem, canta bem ou não canta bem, não importa se você tem 5, 3 ou 2, não importa a proporção do seu dom, importa a proporção da sua autoridade. Não importa a proporção do seu dom, importa a proporção da sua autoridade. Eu não quero seguir mais pessoas que têm muitos dons, eu quero seguir quem tem autoridade. Não quero mais correr atrás dos grandes, eu quero correr atrás dos pequeninos, que encontraram o funcionamento da verdade, descobrir o tesouro da verdade, aprenderam a trazer à existência as coisas que não são. Esse é que eu quero seguir. Essa escola aqui é só para isso, despertar você a ter realidade. Ouve isso, o único objetivo dessa escola é passar para você um manto de inconformismo, para que você se matricule na escola de fundamentos? Não, para que você se matricule na escola do professor Espírito Santo, porque eu não posso te ensinar a voar, mas Ele pode. Eu não sei te ensinar a andar sobre as águas, mas Ele sabe. Eu não sei te ensinar a ressuscitar mortos, mas Ele sabe. Eu só sou uma voz profética aqui para te dar uma sacudida, para ver se você entra em águas mais profundas. Porque eu te garanto, meu irmão, tem uma fome aí dentro, tem uma sede aí dentro. Mas você não vai encontrar em escola de fundamentos, você não vai encontrar na boca do homem, você vai encontrar nas águas profundas do Espírito. Olha para mim, o que você está buscando está em águas mais profundas. Sai desse lugar que você está. Jesus falou assim: pega o barco e passa avante, vamos para a profundeza. Deus está falando com esse grupo aqui, está na hora de ir para a profundeza. Aquele lugar de intimidade do seu espírito com o Espírito Santo. Aquele lugar onde não tem intervenção de ninguém, de nada. Onde o silêncio no seu espírito é tão alto, que você pode ouvir só a voz de Deus e aprender com o Espírito Santo. Águas profundas. Águas profundas. Deus quer te levar para águas profundas, irmão. Mas esse caminhar, ele é muito individual, ele é muito pessoal. É para Elias o tesbita, é para Moisés, sabe? Esse caminhar é para você, não é para todo mundo, é para você. Não é um caminhar para todo mundo, é para você. Ele é o seu caminhar no Espírito, é a sua jornada no Espírito. Aleluia. Hoje nós temos muitos cantores, muitos pregadores, muitos pastores, muitos apóstolos, muitos mestres. Eu quero te dizer que Deus quer levantar muitos ministros. Qual a diferença, pastor? O primeiro grupo tem dons, o segundo grupo tem experiências. Eles ministram a vida de Deus que eles mesmos têm com o Senhor.
Deus quer te fazer mais do que um apóstolo, mais do que um profeta, mais do que um pastor, mais do que um mestre, mais do que um evangelista, mais do que um diácono, mais do que um membro de uma igreja. Deus quer te fazer um ministro, alguém que tem experiência, tem realidade, e ministra essa vida onde passa. Levanta as suas mãos e começa a orar em outras línguas. Fale em línguas, fale em línguas. Águas profundas, o Senhor quer te levar a experimentar a sua fé. Roqueda lamando rocaralabachou catarabadarabadareba carabanai. Porre calabarando rebarando recatarabaracoto robodorobo coroloroboroxanda recaralarabarai. Que lamando rocotoroborande labarabarai. Levanta a sua voz. Cliporiande que tu recaralarabacoto re. Tem um momento da jornada que Ele te diz assim: filho, agora é você e eu e mais ninguém. Tem um momento da jornada que ninguém, não tem pastor, não tem pastora, não tem discipulador, não tem pai, não tem mamãe. Você pega na mão do Espírito Santo e é vocês dois. Que lamando recaralabachocoto recaralabasocoronde recarabanai. E você vai aprendendo por dentro, de uma maneira muito diferente do que o homem pode te ensinar, porque o ensino do Espírito traz mais do que aprendizado e informação. Você vai aprendendo por dentro. É mais do que uma doutrina, é um alimento, é uma robustez, é uma transformação interior, é peso de glória. É densidade espiritual. Levanta as suas mãos. Deus quer mudar a sua densidade, irmão. Tem crente que é leve. Tem crente que é leve, não tem peso na vida dele. Mas Deus quer mudar a sua densidade. A espessura da unção, a qualidade do azeite. Shokeramando recaralabacoto ribarabarabarabarabarando recalai. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Kilamando que tarabalabarabacora. Oh, rebadarabachoucarabadai. Senhor, ajuda-nos a não sermos circunstanciais. Ajuda-nos a sermos crentes. Ajuda-nos a entrar nesse lugar de íntima comunhão, onde não tem ninguém entre nós dois, Senhor. Lugar chamado face a face. Face a face. Eu, o Senhor e a Tua palavra. Para que a religião não nos pegue, para que a apostasia desses últimos dias
não nos pegue, e o quanto ela já pegou, Senhor, que ela saia da nossa vida, que toda apostasia saia da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus.